Agora vamos trocar, vocês vão conhecer agora o backstage. Vocês vão conhecer o backstage do... Senta aí, ó. Vocês vão conhecer o backstage do Pedro, o Hugo. Ah, beleza, gente? Beleza, gente. Sexta-feira à noite, Sexta-feira à não tem o que noite, fazer, né? Confesso que não tem o que fazer. É um pouco da vida. Bom, eu só sei que nada sei. Então, tava ouvindo aqui que já estavam passando um pouquinho de spoilers, né? Exato. Então agora fica para você a bucha aí. O Ih, cara falou rapaz. que você quer passar. Vamos pegar o último gancho, né? Você quer passar da. Tá sabendo operar isso? Você quer alguma ajudinha, não? Não, tranquilo, selecionar e mudar a transição. Mas do jeito que tá aqui, na hora Isso. Ah, Não. Aí já tem que ter uma dinâmica. é muito simplório isso aí. Não. Coloca eu, isso. Agora coloca isso. Agora eu tô falando. Depois você coloca ele embaixo. Coloca o Hugo. Pronto. Não, dá certo isso aí. Você viu que ele falou que professor de quântica, não, professor de moderna que falou isso, né? Nem fala os nomes, tá? Se, não, aí você põe H igual a zero. Tendendo a ser. Tendendo a zero. Tendendo a ser. Tá, tendendo a zero. Tudo bem. Então, se tiver princípio de certeza maior ou igual a H sobre 4π, H tende a zero, fica maior ou igual a zero. Nesses Só que casos- não chega no princípio de certeza de Fourier fazendo isso. Então, nesse caso do princípio de incerteza, é uma coisa complicada, porque nem sempre a gente pode usar ele, inclusive, para algumas predições. O próprio princípio de incerteza não é. Qual você está falando agora? Fourier ou de Heisenberg? Isso vale para os dois. Tá. Porque se a gente pegar para pensar, se for. Vamos ter, a gente tem dois valores. Vamos dizer, uma posição e o momento de uma partícula. Ou, no caso que a gente vai falar do Fourier, o tempo que você faz o registro de uma onda e a energia que essa onda vai ter. Isso tem que dar maior que um dado valor. 1 sobre 4π. 1 sobre 4π. No caso do Fourier, no outro caso não, é H cortado sobre 2 ou H sobre 4 sobre Uhum. 4π. E as predições que a gente consegue fazer com isso, não... se você pegar e tender a zero, os dois valores vão sempre dar maior que zero. Sim. Isso é meio óbvio, né? Porque Exato. você não precisa nem entender a zero, esse negócio dá maior que zero já, né? Já dá maior que zero, já dá maior que o valor, tudo A bonitinho. gente faz umas contas lá e chega um número muito grande às vezes. Exato. E o engraçado é que, no caso, por exemplo, da Fourier, é algo que, por mais que a gente vai considerar o 1 sobre 4π, vai ter a mesma unidade, em termos relativos assim, com o H sobre 4π. Porque o H ele tem unidade de energia vezes tempo. Uhum. Joule vezes segundo, vamos assim dizer. Se a gente olhar para o que o princípio da incerteza de Fourier diz, ele vai pegar duas outras grandezas, vou comentar já aqui, mas também vai ser energia e tempo. Então a gente meio que faz uma correção para o H, mas sem quebrar a unidade. Para poder manter a mesma análise dimensional. Eu não lembro dos detalhes do princípio de certeza de Fourier. Mas ele estava pensando, eu não sei em que tipo de onda que ele pensou. Isso vale para qualquer onda. Onda sonora. Eu acho que é onda sonora. Eu não sei se ondas mecânicas, onda de corda. Eu nunca vi nenhum artigo falar de princípio de certeza de um pulso de uma onda de corda. Sabe uma coisa que eu acho que pode estar envolvido? Vamos começar do essencial, que é comentando sobre como funciona esse experimento. Porque dele você vai ver por que inclusive, é chamado princípio de certeza de Fourier. Vamos dizer que a gente tem um instrumentozinho. A gente quer tocar uma nota de piano. A gente toca uma nota de piano e quer saber qual é a frequência dessa nota que a gente está tocando. Vai lá,
toca super rápido. O que eu quero saber, um tempinho curto que eu vou tocar lá a nota já deve ser suficiente. Mas só por fim de comparação, deixa eu pegar e tocar e segurar a nota. Pensar que, na verdade, eu vejo piano daqueles teclados que a nota sai sempre com o mesmo volume, mesma intensidade. E assim que você toca, uma vez super curtinha, uma vez muito longa, você usa um instrumento lá para medir a frequência. E nesse instrumento, a gente vai ter, para uma medida, a medida que foi um tempo bem longo, vai estar bem característico, bem certinho qual frequência que estava lá. Vai ter uma incerteza bem pequena. Um intervalo de valores no qual a frequência vai ser bem pequena. Mas aquele que você dá um toquezinho, o intervalo de valores que a frequência pode estar, vai estar bem maior. Isso que vai acabar representando essa aplicação do princípio de certeza para ondas sonoras que o Fourier apresentou. Sendo essa ferramentazinha, esse instrumentozinho, chamado transformada de Fourier, que é... Não vou elaborar demais aqui, mas é um artefato, não artefato, mas ferramenta matemática para você estudar a frequência de ondas, sinais, de uma forma geral. E É que você faz uma integral ali, né? De menos infinito a mais infinito, né? Mas você pode fazer num range menor, né? Sim. E isso define a incerteza na frequência associada naquela integral ali de um seno de 0,1 segundo, por exemplo, né? E isso mostra aquela coisa que eu estava discutindo antes, que você precisa... É tipo um seno. Então você faz um seno. Bom, o seno tem uma frequência? Tem. Quanto? Vamos chutar. 10 Hz. Tá, 10 Hz é normal. Alguém explica que pode ser 11, pode ser 9? Todo mundo entende que pode ser 11, pode ser 9, quando você tá fazendo uma continha lá em cálculo, né? Sei lá, pensa só em cálculo, né? Só que quando você fala, considere um pulso de uma nota de 10 segundos, de 1 segundo, de 0,1 segundo. Pô, você está medindo já. Quando você está fazendo isso, você está interferindo no sistema já. Você está pegando tipo, pensa num seno com uma corda, né, que tem um perfil senoidal ali. Então você vai lá com a tesoura, tchic, tchic, você corta. Você joga fora o resto. Então eu estou te entregando uma coisa aqui. Então você faz uma coisinha, você faz uma transformada de Fourier, como é que você explicou, né? E você devolve para mim não 10 Hz. 9,8. Tá bom, é 10 Hz. Mas aí não é a mesma coisa já. Não é 10. Então você tem uma incerteza. Quer dizer, cara, como é que você dissocia da medida? Não tem como dissociar. Tem. Não, você pode ficar na lousa, você não precisa ter. Você nunca vai ter. Eu acho que você nunca vai ter um princípio de certeza. Não vai ter sim. Teoricamente, você pode só mudar o range da integral ali do transformado de Fourier, você vai ter uma incerteza associada ali. Então dá para fazer teoricamente isso, né? Mas eu acho que isso é uma coisa inerente ao processo experimental, ao processo de você interferir no sistema. Mas isso porque a nossa vida por completo é um processo experimental. Não Que tem... bom, né? Não tem nada que a gente vai fazer que não vai incluir algum erro de medida, alguma coisa assim. Por mais que a gente ache que certas coisas são exatas, porque parece exato, é porque a gente não consegue, não tem a capacidade de perceber as pequenas incertezas envolvidas. Nesse caso, aí que vem a questão que estava discutindo mais cedo, porque no modelo matemático desses fenômenos, dá para ver que vai ter uma hora lá que não vai depender de medida, que o caráter probabilístico, por exemplo, de onde vai estar a partícula em relação ao momento dela, você vai ter uma zona de probabilidade que vai aumentar na medida que você vai precisando o momento e vai diminuindo na medida que você vai deixando o momento mais incerto. E isso é no modelo matemático, não teve nenhuma medida feita. Mas quando a gente vai pegar, fazer o experimento, a gente vai colocar lá, jogar o fóton no elétron, alguma coisa assim. Vai ter a interferência
da medida. E isso também é uma própria fonte de incerteza. A gente tem dois tipos. Tem uma incerteza do modelo matemático, é importante falar modelo, porque de repente a gente, no futuro, pode ter um modelo no qual isso não vai aparecer. E também a gente tem incerteza de medida experimental mesmo. Sim. Deixar claro, né? Estamos transmitindo isso, né? Não é que a gente está refutando isso, né? A gente está fazendo uma espécie de filosofia aqui de como que você consegue associar conceitos macroscópicos de ondas mecânicas com conceitos microscópicos e de um outro tipo de ondas, que não são mais mecânicas, são mais magnéticas. Então, assim, o que eu falei antes, o elo está na natureza disso aí. Do tipo, se o elétron não fosse ondulatório, não tivesse característica ondulatória, teria princípio de certeza associado a ele? Eu acho que não. Se ele fosse uma partícula, só partícula. Só partícula. Não tem. Eu acho que não faz sentido. Eu também imagino que não. Mas imagino com o conhecimento que eu tenho, né? Agora eu pergunto assim, se o princípio de certeza ele apareceu, as características ondulatórias do elétron apareceu antes do princípio de certeza de Heisenberg. Sim, que foi pelo filho do Thomson, né? Como é que é? Que ano que foi o filho do Thomson que descobriu a difração de elétrons? Mas foi antes de 1900. Provável. Não. Difração de elétrons. Não, foi depois de. O backstage aqui vai verificar as datas aí. Então você vê que você tem uma natureza ondulatória associada. Então você vê que um Heisenberg, provavelmente ele sabia da teoria de Fourier. Ele sabia que a incerteza estava associada a características ondulatórias. Aí ele olha assim, bom, se essas partículas elas têm caráter ondulatório, difratam, você tem um princípio de certeza associado. Não sei. Porque o Thomson descobriu o elétron. Então o Heisenberg... Em 1897, o Thomson, pai, descobriu o elétron, ganhou o prêmio Nobel em 1906. E aí o filho descobriu em 1927 e foi ganhar o Nobel em 1937. Eu sabia já. Então ele já sabia que ele que tinha o princípio de certeza associado aí. Sim, inclusive o experimento que o Fourier fez é antigo lá. Não, de Heisenberg, era de Heisenberg. um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. Princípio de certeza? Não, de Heisenberg. 27? De Heisenberg, sim, mas o de Fourier que foi 1700, 1800. Foi bem atrás, mais de 100 anos. 100 anos atrás. Então eles já sabiam do princípio de certeza de Fourier. Então no momento que você aparece características ondulatórias aí na quântica ali, né? Pô, né, o elétron pode ser uma onda. Na hora ele falou, opa, então aquilo que o Fourier falou lá vai acontecer aqui também. E aí que é uma coisa que eu tava até pensando antes de vir para cá, porque tem muitos outros fenômenos que a gente consegue descrever, tipo, no nosso cotidiano, de forma geral, com ondas. Será que a gente consegue encontrar um análogo do princípio de certeza, por exemplo, para os carros no trânsito? Por aquela onda no estádio, né? Tem a onda do estádio também, o pessoal fazendo a ola. Mas assim, qualquer comportamento ondulatório significa você... O que seria uma onda do ponto de vista... É tipo você transmitir o conceito, a perturbação, vamos pensar em perturbação. Então você tem uma onda de estádio passando, as pessoas ficam sentadas nas suas cadeiras, mas você está passando uma perturbação. Então, tipo Fourier também, quando você tem um seno propagando... Vamos deixar um pouquinho de lado a parte eletromagnética, vamos pensar só em ondas mecânicas, mas fácil de visualizar, né? Tranquilo. Então você tem uma onda aí passando com um seno, então a perturbação tem sobe e desce. Então quando aquele pacote de onda se propagando na água, na corda ou num estádio, uma ola, né? Se ela está cada vez menor, você não consegue ter certeza na sua frequência.
Então é só questão associar. Assim, toda vez que você tiver uma dificuldade de colocar uma identificação de uma onda, de uma característica ondulatória, você vai. Toda vez que você tem uma dificuldade disso, quer dizer que, no fundo, em outras palavras, está querendo dizer que você tem uma dificuldade em falar a sua frequência. Né? É tipo uma ola. Se a ola ficar passando várias vezes no estádio, que é o estádio meio simétrico aí, né? Meio oval ali, né? Você pode ficar medindo aquilo lá e, tipo assim, se você ficar interagindo com aquilo, ver quando que sobe, desce, por um tempo longo, você tem certeza na posição, certeza na frequência. Mas o tempo é longo. Então, o tempo é infinito, Você longo, precisa de muito longo. tempo para poder ficar. Deu uma volta, então é uma volta por 10 segundos. Então, qualquer comportamento ondulatório no meio social, nas coisas que se movem, pode até pensar em onda. Porque nossa vida é um ciclo, né? Um ciclo do dia, né? Do dia, da semana. Tudo que é cíclico É, pode ser descrito de forma é. ondulatória. Então, eu penso que se você escrever tudo isso aí em forma de um seno, então, quando tiver muitos ciclos, você vai estar mais preciso na sua frequência de acontecimento. Sei lá, é tipo fase da Lua. Eu acho que fase da Lua vai ter uma frequência muito bem definida. Há um outro exemplo também. Eclipse. Eclipse solar, por exemplo. Imagina, as pessoas que primeira vez viram um eclipse solar acontecendo. Provavelmente deveria ser um fenômeno único. Aí começaram a ver com o tempo. Mais vezes acontecendo. Mais vezes acontecendo. Mais vezes acontecendo. Deu até para determinar. Isso é bem determinístico, né? Mas a minha pergunta é se a gente fosse entrar em coisas que não são tão determinísticas assim, mais aleatórias, mais probabilísticas, mais multicorpos, mais sistemas complexos. Tipo, Certo. pessoas andando na rua. Se você mensurar as pessoas que saem de casa, número de carros na rua, você vai ver que esse negócio vai subir às 8 da manhã, né? Vai descer, sobe meio-dia, sobe às 6 da tarde. Então você vai ter umas frequências. Se você mensurar isso por 7 dias, você vai ter vários máximos ali. Então você vai ter umas frequências associadas aí. Uhum. Um ciclo circadiano da cidade, vamos assim dizer. Por exemplo. E aí, E vamos calcular em princípio de certeza. Será que é válido aí? Será que eu posso falar que o princípio de certeza do ciclo de um dia, de uma semana, de um mês, é tempos infinitos, é tempos maiores, né? Uhum. Será que eu vou ter mais precisão na frequência desse ciclo? olha, é uma coisa que eu pessoalmente, por aquilo que a gente comentou sobre o caráter, qualquer fenômeno de caráter ondulatório, a gente conseguir encaixar a questão do princípio da incerteza. Mas no caso do princípio de incerteza de Fourier, a gente tem bem especificamente a certeza do tempo e da energia da onda. Essas duas incertezas se multiplicando. Se a gente conseguir descrever em termos de energia esses caráter ondulatório desses fenômenos complexos, aí eu imagino que dá. Mas, por exemplo, a gente conseguiu pegar e fazer essa descrição no caso microscópico, utilizando relações, por exemplo, que a energia é igual ao H, que é o constante Planck, vezes a frequência da onda em questão. E eu não sei se isso vai conseguir se aplicar no contexto macro. Tanto que no próprio princípio de Fourier, a gente já tem uma correção que é de 1 sobre 4π. Quem sabe, para o caso que a gente, desses fenômenos, sistemas complexos, com muitas, muitos corpos interagindo, no caso das pessoas, muitas pessoas indo, saindo de casa, os carros abrem o sinal de trânsito, faz uma onda praticamente dos carros Mas você indo. pode pensar em Será termos. que... Você pode pensar só em frequência da onda. Não é energia, não tem energia associada ali, né? Você pode só pensar em frequência e tempo e 1 sobre 4π. Ou 1, não
Não tem que ver onde é que sai esse 4π aí também, né? Então tem que ver o que significa isso na conta. Talvez não tenha esse 4π na hora de você descrever um comportamento em uma onda unidimensional. De repente, para certos fenômenos específicos, até um valor ainda maior. Eu acho que... Enfim. E aí, o que mais? Uma coisa interessante também, se comentar sobre como que o Pedro falou sobre a questão de como esse princípio quebrou um pouco com a nossa noção de determinismo, né? Tanto que o chegou a comentar do Einstein discutindo que Deus não joga dados e tudo mais. Mas hoje em dia parece que a gente não percebe essa quebra de uma forma tão intensa quanto o pessoal lá atrás acabou percebendo. Imagina, numa sociedade onde, quando você falava de físicos ou de gente que estudava a forma como a natureza funciona, todo mundo tinha equações matemáticas bonitinhas lá na física clássica, no qual eles conseguiam ver, olha, se você der essas condições iniciais, eu consigo fazer x, y, z, tudo bonitinho. E o baque que eles não deviam ter tido quando eles viram que não, a gente não vai conseguir as condições iniciais, a gente não vai conseguir simular o mundo se a gente tiver todas as posições, os átomos, as forças bonitinho. Isso não parece que é um baque que a gente hoje em dia tem quando a gente pensa nessa incerteza, nesse tipo de incerteza. É que eles estavam numa fronteira de ciência, né? Cada vez com ferramentas mais avançadas. Então está caminhando na direção de uma espécie de um valor verdadeiro. E esse valor verdadeiro, tipo aquele valor meio utópico assim, mas enfim, é o valor verdadeiro que a gente chama na física, né? Uhum. A gente tem a expectativa de chegar cada vez mais perto. Aí você chega, e quando você chega bem pertinho, você vê que ele não é um valor verdadeiro, né? Ele é uma distribuição de probabilidade. É igual aquele experimento da fenda, né? Não sei se vocês já fizeram isso, se fizeram, né? Que você faz a fenda, né? Cada vez mais estreita, então você tem mais precisão ali na posição e chega uma hora que o feixe, quando passa lá, ele difrata. Então você tem perda de informação no momento ali. Perda não, incerteza no momento, né? Então, assim, o baque é esse, né? É como você está especialista numa ferramenta super poderosa para determinar a precisão em alguma grandeza física. Sei lá, você é o dono do paquímetro mais robusto, mais preciso, mais exato, né? E aí, cada vez que você vai avançando na sua tecnologia, vai chegar numa hora que você não tem mais essa precisão. Porque você está trabalhando já a nível microscópico tal que você tem uma manifestação de uma outra natureza, que é a natureza probabilística da própria natureza, dela, né? Intrínseca dela, né? Então é isso que acontece. Então esse é o baque, né? E ponto. Mas assim, eu acho que isso não, a história não acaba aí não, tá? Ou acaba? É aquilo que a gente falou antes lá, né? Talvez daqui não tô falando que daqui um dia você vai descobrir um paquímetro, uma ferramenta que vai mostrar que o comportamento do elétron é determinístico, é só nós que não sabíamos medir direito, né? Não é isso, mas assim, eu acho que a natureza é um pouquinho mais complexa que sim uma distribuição gaussiana do negócio, né? Óbvio que é muito primário você achar que a natureza é isso aí, né? A fronteira é essa, mas daqui não passa, né? Daqui, ó. Então, é que eu tava pensando, quais são as fronteiras que a gente pode explorar que podem dar um baque similar ao que eles tiveram quando eles descobriram que não ia dar para prever o universo por completo, não ia dar para chegar nesse valor verdadeiro. É você determinar a posição do elétron sem interferir nele. Não sei como, né? Alguém consegue aí? Não, se você fizer isso, você pode chegar a uma conclusão determinística. Não, eu consigo prever. O elétron não tá, mano, não tem uma nuvem de probabilidade. Essa nuvem de probabilidade aparece quando você detecta ele.
Agora, se você não detectar, ele tá ali, ó. Pum. Teórico, bem preciso. Então se derruba. Aí, sei lá, como é que eu não sei qual que é a saída, né? Não sei quais são os... Vai uma coisa, aquilo que eu comentei antes, é contra o sentido do que a gente vive a nossa própria vida. Isso é. A nossa vida experiencial é a gente pegar, sentir a mesa, tudo, mas sentir a mesa sem encostar nela, não tem como. Então, e é uma coisa clichê que aparece assim, quando você está numa galáxia distante, tem uma árvore e a árvore cai. Não tem ninguém no universo, só a árvore e aquele planeta. E essa árvore faz barulho? Né? Não, ninguém escutou nada. Então é como o elétron. Onde é que está o elétron? Tá aí. Aí aonde? Ah, em torno do núcleo. Aonde? Deixa eu medir. Tum. Ah, ele está aqui. Bom, aí você interagiu, né? Você jogou um foto ali, você fez uma. Dá para tirar foto. Você joga fótons com tempos de vidas bem curtos. Você consegue, ele interage, o fóton ele passa rente ao átomo, assim. Onde o elétron estiver, ele absorve e você detecta o elétron, então você fala que o elétron estava aí. Então você faz isso várias vezes, você vai ter uma distribuição de probabilidade de onde o elétron vai estar, né? Talvez um cara chega a um outro Heisenberg, uma outra teoria, chega e fala, não, olha, tem um negócio diferente aqui. Eu consigo fazer aqui um negócio que eu não preciso interferir com o elétron. Eu consigo te falar onde o elétron vai estar. E eu consigo desenhar a trajetória dele. E cada elétron é assim, assado e pronto. Eu derrubo essa teoria. Essa teoria de Heisenberg está tudo certo. Até esse nível. Um nível mais, né, mais profundo do elétron é um outro nível, né? Assim como nós olharmos para trás o Newton também não estava errado, né? Você começa a entrar cada vez mais em nível mais microscópico. Você começa a descrever cada vez mais a natureza e você chega a um nível em que você fala, não, você consegue saber exatamente onde é que o elétron está sem interagir com ele, sem interferir. Então, essa natureza probabilística é só uma questão do processo ali. E aí? Tá bom. Isso é meio viajão, né? Viajante, né? Mas, enfim, não dá para descartar tudo. Uhum. O problema é que às vezes sim, é um pouco de achismo meu já, então. Mas a gente, em tese, já começa a ter alguns limites do que nós, como seres humanos, somos capazes de explorar. Por exemplo, se for. A gente não vai conseguir tão cedo, pelo menos, fazer um acelerador de partícula do tamanho do sistema solar. Vou ter material para isso, fazer funcionar, talvez. Sei. Se E. depender disso, a gente não vai fazer. Né? Então. E Mas eu acho que esses. nós somos bem inventivos. Será que inventivo o suficiente para conseguir, por exemplo, achar um método para quebrar esse limite da incerteza? Né? Vamos desfoca um pouquinho. O princípio de certeza ele surgiu por causa de quê? A gente acha que é por causa da característica ondulatória. Porque é uma semelhança, né, com Fourier. Bom, se Fourier também viu uma coisa parecida, lá a natureza é outra. A única coisa que conecta é a característica ondulatória. Então a gente pode ter uma certeza, que o princípio de incerteza está ligado à característica ondulatória. Pronto. Agora, o que é a característica ondulatória? Característica ondulatória que dá para ser descrito, por exemplo, com Por um seno. um seno. Uma onda do mar, uma corda, uma onda numa corda, uma onda sonora, tudo isso aí. O tráfego de carros, posição da lua, dia e noite, ciclo, tudo. O que a gente não consegue escrever em seno e cosseno? Uma coisa parada? Uma coisa parada. Mas até aí já vem problema, porque é parado em relação a quê? Tá, então não tem nada. Não tem nada. Só em relação a ela mesma. Que é o fóton. O fóton parado em relação a ele mesmo. Enfim, essa é outra conversa. Então, pronto, ferrou. Qual que é a coisa? Tudo tá ligado com um seno. E aí? Como é que a gente... se tudo está conectado a uma série de senos e cossenos, ou um seno, um cosseno,
Tudo tem uma incerteza associada. Sim. Aí que vem o problema, porque, sendo sincero, uma coisa que eu comentei aqui é que me pega. Como que a gente não consegue. É, saiu até palavra aqui, não tá querendo vir. Não, assim, porque quando a gente fala em certeza, é a frequência, né? Frequência e tempo. Vamos pensar em frequência e tempo, eu acho que é mais fácil de visualizar, né? Porque momento, pode pensar em velocidade. Posição, também é fácil, né? Pensa em velocidade e posição. Porque tudo. Por que a gente quer. Qual que é o problema da incerteza? O problema da incerteza é que você faz uma previsão e você não consegue acertar essa merda, né? Então, você quer sair num horário que você não pega trânsito. Aí você tem um modelo matemático de senos e cossenos, e você faz umas continhas lá e tum, vou sair 7 horas e 5 minutos. Só que não deu certo, né? Porque você tinha uma incerteza na frequência. Uma incerteza na frequência faz a onda de carros, a crista da onda, né, ser em diferentes posições. E aí não ajudou a prever o futuro, né? E foi ruim. Uhum. Então você tem uma incerteza associada. Aí você fica medindo mais tempo o carro, muito mais tempo, ou seja, por um ano inteiro. Então, e a Tem gente. precisão na frequência. E Daí. isso a gente tá falando de um mundo muito macroscópico. Que nesse mundo muito Mas macroscópico, a gente é uma consegue natureza, fazer isso. onde tiver ondas, eu acho que você tem esse princípio. Não tem como tirar isso. Exato. Então a saída, se eu quero dar tipo assim, dar uma dica, né, para quem quiser tirar o princípio da incerteza de Heisenberg, transformar ele, deixar ele inválido, né, é tirar a característica ondulatória da natureza, da matéria, da natureza. Tira isso e descreve a natureza de uma outra forma, sem senos e cossenos, sem, né? Uhum. Aí pronto, acabou. Acho que o princípio de certeza vai desaparecer. O problema é que faz uns bons anos que aparentemente não é assim que a natureza é, né? A gente chegou à conclusão antes que tudo está ligado com seno e cosseno, né? Exato. Não sei. A gente precisa de uns teóricos aqui, né, o backstage? A gente precisa de uns caras teóricos aqui que eu acho que. Eu acho que. trazer a gente um pouquinho para a terra. Mas enfim, foi boa a conversa. Foi boa a conversa.